Se você está pensando em ter uma carreira internacional e também mudar de área, é bem provável que você esteja se questionando o que é melhor. Passar por uma transição de carreira primeiro para depois internacionalizar para depois passar por uma transição de carreira, fazer tudo junto, internacionalizar enquanto você está transicionando. Olha, tem algumas possibilidades e eu vou te explicar qual é o melhor caso para cada situação. Meu nome é Bianca, eu sou especialista em carreiras internacionais e o meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a tomar essa decisão e entender qual desses caminhos é o melhor para ti. Antes da gente entrar em cada um desses caminhos e para quem ele é mais recomendado, eu sugiro você refletir. Por que você está querendo passar por uma transição de carreira? E essa pergunta, que ela é tão básica, ela é fundamental para você entender o teu processo de internacionalização e em quais dessas situações você vai estar. Então, se você estiver pensando em fazer uma transição de carreira só com o objetivo de internacionalizar, a minha recomendação é você buscar primeiro se tem como você internacionalizar dentro da sua área, dentro da carreira que você já construiu e com a bagagem que você tem, em vez de ter que fazer todo esse processo de transição. E se você tiver com dúvidas sobre poder ou não seguir um processo de internacionalização dentro da tua área, eu vou recomendar que você coloque até nos comentários aqui desse vídeo. Bia, eu sou de tal área, eu tenho tanto tempo de experiência e eu tô buscando uma internacionalização dessa forma aqui, presencial, remoto, eu quero que seja nesse país. Enfim, me conta sobre o teu caso aqui nos comentários, que a gente vai respondendo os comentários que a gente conseguir, tá? Porque se você tiver comentando depois de 10 anos desse vídeo ser postado, aí eu também já não me responsabilizo, mas os que a gente vê, a gente vai respondendo. Agora, digamos que o teu caso seja: Bia, eu realmente quero mudar de carreira, eu realmente quero passar por uma transição, só preciso entender qual é a melhor forma e qual é o melhor momento. Agora sim, vamos falar sobre cada um desses casos. Começando pelos casos onde é melhor você primeiro passar por uma transição de carreira para depois internacionalizar. O primeiro caso onde eu recomendo primeiro passar por uma transição de carreira para depois internacionalizar é quando existe uma terceira habilidade que precisa também ser desenvolvida, que é o inglês. Internacionalizar sem você falar inglês não rola, tá? Se você quer ter uma carreira internacional, você vai precisar falar inglês, você vai precisar se comunicar. Se você ainda não desenvolveu o inglês e você tá querendo passar por uma transição de carreira, eu recomendo que você comece a desenvolver o idioma enquanto você faz primeiro essa mudança para depois você internacionalizar. Afinal de contas, ainda que você já estivesse totalmente preparado ou preparada para buscar uma carreira internacional a nível de mercado e a nível técnico, se você não tivesse com o teu inglês redondinho conseguindo se comunicar, essa precisaria ser uma habilidade que você precisaria desenvolver. Ou seja, já que ela tem que ser desenvolvida, se esse for o teu caso, aproveita e faz isso em paralelo à tua transição de carreira antes da tua internacionalização. Outro caso onde eu recomendo você primeiro fazer uma transição de carreira para depois internacionalizar é quando a gente está falando de áreas que são muito distantes. Por exemplo, digamos que hoje você atue como veterinária e você está querendo fazer uma transição de carreira para trabalhar com programação. São áreas muito distantes. E você vai perceber que muitas vezes esses cargos para programadores, eles já pedem uma determinada experiência dentro da área. E por serem áreas tão diferentes, você vai ter poucas histórias e poucas habilidades transferíveis para você fazer essa tua próxima atuação. Então é melhor que você primeiro passe pela tua transição de carreira para que você possa adquirir bagagem, história e currículo dentro da área para que depois você passe pelo teu processo de internacionalização. Outro caso onde eu também recomendo passar por uma transição de carreira antes de internacionalizar é quando você está muito no início da tua carreira. Vamos pensar num cenário onde você tivesse apenas 1 ano de experiência profissional ou 2 anos. Assim, esse tempo que você está dentro de uma área, ele é muito curto. E para você internacionalizar, o ideal é que você tenha pelo menos 3 anos de experiência dentro daquela área. Mas a gente percebe que as chances reais e a maior parte dos cargos
Nesse momento, elas se concentram principalmente em cargos plenos, sêniores ou cargos de gestão. Ou seja, se você está bem no início da tua carreira, passa logo por essa transição de carreira para você já fazer esse ajuste de rota no início da tua experiência e a partir disso você já ir construindo e subindo aquela escadinha do mercado de trabalho dentro da área que você quer. Outro caso onde eu também recomendo você passar pela transição de carreira antes de internacionalizar é se essa tua transição de carreira já estiver em andamento. Então eu sei que alguns cursos, eles cumprem muito bem essa função de você estar fazendo aquele curso, adquirindo experiência prática, e isso também vai te ajudar a construir portfólio ou adquirir suas primeiras experiências ou casos para você passar pelo teu processo de internacionalização depois. Então, assim, se esse for o teu caso, conclui esse teu curso, conclui essa tua jornada, conclui a tua transição de carreira antes de passar pela tua internacionalização. E um outro caso, até semelhante a esse que eu acabei de falar, é quando você já está dentro de uma empresa e já existe uma movimentação ou uma transição de carreira em andamento. Se esse for o teu caso, então faz essa mudança interna dentro da tua empresa, ocupa formalmente esse próximo passo que você está fazendo a tua transição de carreira, porque dentro da tua empresa atual, você fazer essa mudança já tende a ser mais fácil, porque as pessoas já te conhecem, você já entende sobre o negócio e você vai ter habilidades que elas são transferíveis. Então, assim, tá trabalhando numa área, acabou de mudar para outra área que você quer seguir carreira, ou existe um processo que já está em andamento, conclui esse passo para você oficializar que você tem experiência dentro daquela área e depois passa pela tua transição de carreira. Agora vamos falar sobre os casos onde é melhor você internacionalizar primeiro para depois passar por uma transição de carreira. Bom, e é claro, eu recomendo isso para as pessoas que estão trabalhando com alguma coisa que elas se veem fazendo por mais alguns anos para conseguir priorizar a internacionalização e depois passar por uma transição de carreira. Então, se você está no momento profissional onde você está priorizando a mudança da sua área, definitivamente você não consideraria internacionalizar para depois passar por uma transição de carreira, tá bom? Outro cenário onde faz muito sentido priorizar a tua internacionalização para depois fazer uma transição de carreira é também quando você está mais no início da tua carreira, que você consegue aproveitar esses primeiros momentos para de fato priorizar aquilo que é da tua maior vontade. E eu sei que eu acabei de falar no outro tópico que quem quer primeiro fazer uma transição de carreira para depois internacionalizar, aproveitar o início da carreira para fazer esse tipo de movimento. Mas isso está sendo repetido nos dois casos, porque o início de carreira, de fato, é o momento onde você tem mais liberdade, flexibilidade e você não tem tantas coisas construídas a ponto daquilo te prender. Eu sei também que a maior parte das pessoas que seguem um processo de internacionalização com o apoio da Global são pessoas que têm mais senioridade, mais tempo de carreira, mas eu não posso deixar de lado as pessoas que ainda estão no início dessa experiência buscando uma internacionalização. E um outro cenário onde também faz bastante sentido internacionalizar para depois fazer uma transição de carreira é quando você já tem o direito de trabalhar em outro país e essa internacionalização está entre as suas principais habilidades. É claro que chegando em outro país tende a ser mais fácil você entrar numa área que você tem mais experiência do que uma área onde você nunca teve experiência. Então, nesse cenário, se você já tem uma dupla cidadania também, você pode considerar esse como um caminho para a sua internacionalização. Bom, e para a gente fechar as possibilidades, também existem os casos onde internacionalizar e fazer uma transição de carreira juntos é uma possibilidade também. Isso normalmente acontece quando você está fazendo uma transição de carreira para uma área que ela não é tão distante da tua área original. Então, talvez você tenha que desenvolver outros projetos ou adquirir algumas habilidades específicas, mas por serem áreas próximas, não vai ser uma mega transição de carreira
e aí sim dá para você internacionalizar fazendo essa transição junto. Outro caminho bem próximo a esse, onde a internacionalização e a transição de carreira acontecem em paralelo, são os casos de quando uma pessoa vai às vezes fazer um mestrado ou uma pós-graduação no exterior dentro da área que ela tem interesse. A partir disso, por ela já estar inserida num cenário internacional, vai ser muito mais fácil ela conseguir o emprego dentro daquela área que ela está se especializando. E assim a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos. Um outro caminho para você fazer uma transição de carreira junto com a tua internacionalização, e agora, novamente, eu tô falando com quem tá mais no início de carreira, se formou há alguns anos, são os programas que existem de desenvolvimentos para lideranças, ou programas trainees, ou Global Graduate Programs, onde você já vai estar entrando num programa que vai te preparar para assumir determinada cadeira ou desenvolver algumas habilidades específicas. E com isso, é claro que a gente não está falando de um mestrado, onde você vai estar se qualificando e podendo trabalhar na área, mas a lógica é até próxima. Vão ser programas de desenvolvimento profissional que já vão te direcionar para ocupar um cargo específico ou determinadas posições. E óbvio, se isso for alinhado aos teus objetivos de carreira, você também consegue juntar o melhor dos dois mundos nesse processo. Para te ajudar, então, a decidir qual desses 3 caminhos é melhor para você, para a tua carreira e para o teu momento, você precisa refletir. Quais são as minhas prioridades nesse momento? É de fato passar por uma transição de carreira? Ou é morar no exterior ou até conseguir um emprego internacional? Eu tô precisando ganhar mais e me aproveitar da conversão de moeda e priorizar esse tipo de movimento? Ou eu tenho tempo e disponibilidade para ir me qualificando e às vezes até assumindo uma posição a nível nacional e depois passar por essa internacionalização? Como é que tá o seu idioma nesse momento? Qual é a sua urgência nesse processo de internacionalização? Tudo isso precisa ser considerado para você entender qual desses cenários é o melhor para o seu caso. E por mais que eu tenha trazido diferentes exemplos para cada um dos caminhos, é claro que existem muitas outras possibilidades também para você internacionalizar e depois passar por uma transição de carreira, ou fazer uma transição de carreira e internacionalizar, ou até mesmo fazer os dois juntos. O que eu busquei trazer aqui com o conteúdo de hoje é um direcionamento, reflexões e possibilidades que poderiam fazer mais sentido de acordo com diferentes casos. Agora, se você quer uma regra de ouro para te ajudar a decidir e olhar para o mercado internacional mesmo, e entender o que é mais solicitado dentro da tua área ou da área que você está querendo fazer uma transição, a minha maior recomendação para você é olhar para os job descriptions dos cargos que você está querendo ocupar ou que você tem como teu alvo. Normalmente, na parte de perfil, que fica escrito no próprio cargo, eles já vão falar sobre o tempo de experiência, certificações necessárias ou a flexibilidade mesmo que eles possam ter em relação ao perfil da pessoa. Se você se interessa por assuntos de internacionalização de carreira, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like e também comentar aquilo que eu te perguntei lá no início do vídeo. Qual é o teu cargo? Que tipo de transição você está buscando? E esse vídeo te ajudou a ter mais clareza sobre qual caminho você vai seguir? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!